Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho a respeito da revista da Escola Dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a vida de Esther e hoje é a lição de número 12, Testemunhando a Grandeza de Deus. O texto áureo diz assim: E o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-as no livro. Esther capítulo 9, versículo 32. Verdade aplicada. Somente confiando no Senhor podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. Objetivos da lição é ensinar que Deus continua protegendo o seu povo, destacar que Deus ainda continua o mesmo, considerar que precisamos celebrar nossas vitórias. Então nós vamos falar hoje acerca desse tema, testemunhando a grandeza de Deus. O texto de referência está no livro de Esther, capítulo 9, versículos 20, 21, 26 e 28, que diz assim: E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso e do que lhes tinham sucedido, e que esses dias seriam lembrados e guardados por toda a geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teriam fim entre os de sua semente. Então, nós vamos entender um pouquinho e estudar sobre esse tema, amém? O comentarista da nossa lição coloca o seguinte como introdução: através dessa lição veremos que as pessoas passam por momentos de dor, medo e sofrimento. Com Esther não foi diferente, mas Deus transformou seu sofrimento em alegria. Então, isso é da natureza humana, a gente passar por dor, medo e por sofrimento. Quando nós estamos vivendo hoje um período de pandemia e a gente tem visto pessoas com dores, nós temos visto pessoas com medo e nós temos visto pessoas sofrendo. Então isto faz parte da natureza humana, faz parte da vida. E nós passamos por momentos assim, todos nós passamos por dificuldades, passamos por momentos desse tipo, mas nós precisamos saber que Deus está conosco. Deus é o que trabalha em favor das nossas vidas. Então, nesta manhã, nós vamos estudar um pouquinho sobre isto. O tópico 1 diz assim: vencendo os inimigos. As vitórias são decorrentes da submissão ao Senhor. Moisés escreveu: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. O comentarista ainda coloca assim: Davi, Josué, Sansão e outros venceram seus inimigos em virtude de o Senhor lutar ao lado deles. Por isso devemos confiar na proteção divina, pois o Senhor nos guarda de forma especial. Então, nós entendemos, nós observamos em toda a história do povo de Israel, em toda a história da nossa vida cristã, pessoas se colocando à disposição para que Deus possa usar. E aí a gente vai observar: assim aconteceu com Moisés, assim aconteceu com Davi, assim aconteceu com Josué, assim aconteceu com Sansão, assim aconteceu com Neemias, com Esther e Mardoqueu. Então nós nos colocamos à disposição, nós aceitamos o chamado de Deus e aí a gente enfrenta as dificuldades, a gente aceita. E com submissão a Deus a gente vai lutar. E aí a gente vai vencendo, não porque nós vencemos, mas porque Deus é quem luta conosco. Deus é quem nos dá
a vitória. Nós vamos observar que o povo de Israel, nas suas guerras, eles não iam na sua força, mas eles iam no poder de Deus. Davi, quando estava diante do gigante, diz assim: olha, quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E aí ele diz: olha, eu vou lutar contra esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Então, a guerra, a luta, a vitória, ela vem de Deus. A vitória vem de Deus. Nós precisamos estar dispostos a lutar, a enfrentar, e aí Deus é quem nos garante, Deus é quem nos dá a vitória. Nós observamos aqui nesse trimestre sobre a vida de Esther, o sofrimento, a aflição, porque havia um dia determinado da morte de todo o povo judeu. E aí Esther, ela jejua, Esther ora e Esther age. Então, primeiro, ela busca Deus, ela busca orientação, ela busca em Deus, e através daquilo que Deus tem para ela, ela executa aqui o plano de Deus, ela executa aquilo que Deus colocou ao seu coração, e Deus dá vitória ao povo de Israel. Então a vitória, ela vem de Deus. A surpreendente ação de Deus é o tópico 1.1. Diz assim: ao vermos a história de Mardoqueu e de Esther, percebemos que Deus tinha um propósito na vida dos dois. Era um projeto com o qual ambos jamais sonhavam. Foram usados para que o rei fizesse um decreto em favor dos judeus. Somente nesses dias foram mortos pelos judeus na fortaleza de Suzã 500 homens. Podemos notar que os propósitos do Senhor são perfeitos. Jeremias escreveu: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, propósito de Deus, a gente foi chamado por Deus para executar o propósito de Deus. Quem poderia imaginar que uma moça judia, órfã, poderia se tornar rainha de um grande império? Mas Deus tinha o propósito na vida de Esther, e através da vida de Esther, Deus iria trazer livramento a todo o povo de Israel. Então Deus escolheu Esther, Deus escolheu Mardoqueu para cumprir o propósito de Deus, que é de livramento a todo o povo de Israel. Então, meus irmãos, nós temos os nossos propósitos. Deus nos chamou, nós precisamos executar o propósito de Deus na nossa vida. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para executar o propósito de Deus. O propósito de Deus. Então a gente não luta as nossas guerras, a gente não luta aquilo que a gente quer, a gente não vive para aquilo que a gente quer, mas a gente vive para executar o propósito de Deus nos dias de hoje. Qual é o propósito de Deus para a tua vida nos dias de hoje? Nós estamos vivendo um período complicado da história, um período complicado da igreja. A igreja, templo, está com as suas portas fechadas neste momento, mas nós como igrejas, nós não podemos nos calar. Nós como igreja não podemos nos calar, precisamos anunciar Jesus. Então o propósito que Deus tem para as nossas vidas hoje é anunciar que Jesus está às portas, que Jesus está voltando, que Jesus vai vir para buscar a sua igreja. Então nós como igreja precisamos lutar e dizer a este mundo que Deus ainda é o mesmo. Deus ainda cura, Deus ainda salva, Deus ainda liberta, Deus prepara e nos leva para o céu. E o propósito de Deus hoje é que nós anunciemos a palavra dele a todas as pessoas que ainda não conhecem ou não ouviram falar acerca de Jesus. Tópico 2 diz que Deus é o nosso fiel protetor. Deus é o nosso fiel protetor. Sabedor da vitória dos judeus na fortaleza de Suzã, o rei perguntou a Esther se ela teria outro requerimento. Esther então pediu a ampliação da lei por mais um dia em Suzã,
e que os corpos dos 10 filhos de Amã fossem pendurados na forca. O rei prontamente atendeu ao pedido de sua rainha. Deus é o nosso fiel protetor. Assim como livrou os judeus, essa certeza faz o cristão sentir-se seguro quanto à sua salvação. Então, Deus é aquele que nos livra. Deus é o protetor da sua igreja, é o protetor da nossa vida. Assim como Deus protegeu o povo de Israel para não morrer, Deus está cuidando de cada um de nós. Deus, ele muda tristeza em alegria. Deus muda tristeza em alegria. O povo de Israel estava num dia triste porque havia um decreto de morte. Mas Deus mudou aquele quadro, Deus mudou aquela situação e o povo agora não estava mais num quadro de morte. O povo não estava mais triste porque iria morrer, não, porque Deus já havia dado uma saída. Deus tira Amã de primeiro-ministro do cargo que ele ocupava e coloca Mardoqueu para executar o propósito dele, que era libertar o povo dele da morte, livrar da morte. Então Mardoqueu foi usado por Deus. Então Deus usa Mardoqueu e através do decreto que agora Mardoqueu escreve e sela com o anel do rei, o povo poderia se defender daqueles que viriam tirar a sua própria vida. Então Deus, ele muda aquele decreto que era de tristeza, aquele decreto que era de morte. Deus muda e transforma isso em alegria para o povo de Israel. A palavra do Senhor diz assim no Salmos 30, versículo de número 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, este amanhecer é um novo dia que Deus tem preparado para a sua igreja, Deus tem preparado para a sua vida. Você pode ter chorado uma noite inteira, isso fala de um tempo, de um período. Pode ser que a dor tenha sido tão grande que te trouxe a chorar, a lamentar, mas está chegando o dia da alegria. Vai amanhecer um novo dia e aí Deus vai mudar todo esse quadro, essa tristeza, esse dia de choro em dia de alegria. Amém? Deus é o nosso juiz. Deus é o juiz de Israel. E aí o comentarista diz que é hora de celebrar. Mardoqueu escreveu cartas acerca do livramento e enviou a todos os judeus pertencentes às 127 províncias do rei Assuero. Em virtude desse tamanho livramento, Israel festeja até hoje a festa de Purim como constante recordação do grande livramento que tiveram os judeus das mãos do malvado Amã, que tinha como pretensão destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, num único dia. Podemos extrair do livro de Esther grandes exemplos para a nossa vida cristã. Notamos ao longo do livro que Deus está no controle de nossos caminhos, transformando o nosso choro em lágrimas de alegria. Então, é momento de celebrarmos. É momento de nós celebrarmos. O povo de Israel, ele tinha um decreto de morte, mas Deus deu o livramento e disse: agora vamos fazer festa. Depois do momento de dor, veio o momento da festa. Depois do momento de tristeza, veio o momento da alegria, o momento de festejar. E Deus, ele está dizendo aos nossos corações: você que está sentindo dor hoje, você que está sofrendo, você que está passando por um momento de tristeza, Deus está dizendo que vai chegar o dia da festa, vai chegar o dia de celebrar, vai chegar o dia em que as lágrimas não correrão mais nos seus olhos, lágrimas de tristeza, mas você estará celebrando a alegria de receber a vitória de Deus, de desfrutar da paz de Deus. Devemos contar os feitos do Senhor. Mardoqueu escreve as províncias colocando falando do livramento que Deus havia dado e do momento de festejar. Então, é momento de nós contarmos os feitos do Senhor. Apesar de hoje, muitas vezes, a gente passar
por dores, a gente passar por sofrimentos, a gente passar por momentos difíceis, mas pensa um pouquinho aí no que Deus já fez na sua vida. A transformação que Deus já realizou, tudo aquilo que Deus já fez, tudo aquilo que Deus já realizou no nosso viver. Quantas mudanças, quantas coisas o Senhor já fez, apesar de todo momento difícil em que passamos, mas quantas coisas o Senhor já fez. E é momento de nós contarmos os feitos do Senhor. Existem pessoas que estão chorando, existem pessoas que estão com dores, existem pessoas que estão doentes na alma. E aí a gente precisa contar para estas pessoas o testemunho, aquilo que Deus já fez na nossa vida e mostrar a elas que o tempo de alegria também virá sobre a vida destas pessoas. Então nós precisamos contar os feitos do Senhor. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 16 e o versículo de número 18. 1 Crônicas, capítulo de número 16 e o versículo de número 18 vai dizer assim: versículo 1 Crônicas, capítulo 16, versículo de número 8, vai dizer assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Então, a palavra do Senhor, aqui Davi ele está realizando um culto de ação de graça, e ele está fazendo um cântico, e ele está dizendo ao povo: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. O que Deus já fez na nossa vida, o que Deus já fez na sua vida. Nós precisamos fazer os feitos do Senhor, a obra do Senhor, aquilo que Ele já fez, conhecido de todo mundo, de todos os povos, de todas as pessoas que estão à nossa volta, dentro da sua família, dos seus vizinhos, aqueles que estão à sua volta. Eles precisam conhecer os feitos do Senhor. E aí a gente vai louvando ao Senhor e a gente vai invocando o nome do Senhor. O tópico 2.3 diz assim: quem serve ao Senhor goza de paz. Quem serve ao Senhor goza de paz. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33, Jesus está conversando com os discípulos e aí ele diz assim: no mundo tereis aflições. Diz assim, versículo 33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está nos conclamando, está dizendo que nele a gente vai ter paz, apesar de toda dor, apesar de toda aflição, apesar de todo sofrimento. Em Jesus nós alcançamos a paz. Nós temos paz somente em Jesus. Apesar de toda pandemia, apesar de todo sofrimento, apesar de toda dor, nós temos paz. Por que nós temos paz? Porque a nossa esperança está depositada em Deus. Jesus disse assim, no capítulo 14 de João, versículo 1, a seguir: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a palavra de Jesus ao nosso coração é: tenha paz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede no Senhor, tenham paz, tenham esperança em Jesus. É Jesus quem vai cuidar da nossa vida, é Jesus que tem cuidado da nossa vida. E nós precisamos testemunhar o cuidado de Jesus sobre a nossa vida. Nós precisamos testemunhar a obra que Ele tem feito na nossa vida. Deus, Ele permite
aprovação sobre a vida de Esther. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus não nos dá uma prova, uma tentação maior do que aquela que nós podemos suportar. Então, toda esta aflição, esta dor, esse sofrimento que nós passamos, nós podemos suportar. Esther, ela recebe uma palavra, ela recebe a notícia de que todos os judeus iriam morrer. E aí isso entristece o seu coração, mas ela vai aos pés do Senhor e no Senhor ela recebe a vitória. E aí veio a provação, veio um momento difícil, veio um momento em que ela precisou ir aos pés do Senhor, em clamar ao Senhor, e Deus deu vitória a ela, até que chegou o momento em que era hora de festejar. Então, meus irmãos, esta é a palavra que eu quero deixar aos vossos corações. Vai chegar o momento da festa. Nós estamos passando por esse sofrimento. Nós estamos passando por esse momento, mas em paz. Em paz por quê? Porque a nossa esperança está em Deus. Em paz por quê? Porque nós confiamos no Senhor. Em paz por quê? Porque Deus está cuidando da sua igreja, Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando de nós. É um momento de aflição, é um momento de sofrimento, é um momento para alguns de medo. Mas eu quero dizer a você que em Jesus nós temos paz, porque a nossa esperança está em Jesus. Vai chegar o dia de festejar. Vai chegar o dia de todos nós estarmos novamente festejando diante do Senhor. A palavra nos ensina que Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. A sua igreja. Então, nós vamos festejar. Nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo de número 16, e o versículo de número 20 diz assim: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de havido nascido um homem no mundo. A mulher, quando ela está grávida, que ela vai dar à luz, ela sente as dores do parto. Só que depois que ela pega aquela criança no colo, a alegria de ter aquela criança é muito maior do que todo o sofrimento que ela teve, do que toda a dor que ela teve. Então Jesus está dizendo que vai chegar um dia que todo esse sofrimento nós não nos lembraremos mais. Assim como a mulher, ela recebe o seu filho, e aquela dor já não a incomoda porque ela está com seu filho, a alegria é muito maior do que a dor, assim acontecerá na nossa vida. Jesus vai vir buscar a sua igreja e nós não nos lembraremos mais de sofrimento, mas nós estaremos com ele. É isso que nos traz a paz. E é isso que vai nos fazer, que faz a gente festejar a certeza de que nós vamos estar morando com o Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar para buscar a sua igreja e nós estaremos com Ele festejando. Então, meus irmãos, aguenta um pouquinho, tenha paz. No mundo teremos aflições, mas Jesus disse que nós temos paz nele. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, estará conosco cuidando das nossas vidas. Que possamos desfrutar da paz de Deus a cada dia sobre as nossas vidas. Amém? Então, Esther foi movida pela fé. Nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, use a tua fé. Creia, Jesus está cuidando de você. E você vai testemunhar o cuidado de Deus sobre a tua vida. Amém? Esta é a palavra de Deus e eu quero orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante do Senhor, onde nós acabamos de ministrar a tua palavra, Senhor.
quero pedir ao Senhor que o Senhor venha cuidar, Senhor, dessa pessoa que está ouvindo esta palavra neste momento. Senhor, se ela está passando por momento de dor, por momento de aflição, que o Senhor cuide da vida dela, Pai, que ela possa ter paz, que ela possa desfrutar da paz de servir a Ti, Senhor. Alcance a cada um dos Teus filhos e cuide de cada um deles, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém.